Apesar da vitória da Red Bull nesse GP de Mônaco de Fórmula 1, nós sabemos que a equipe Ferrari ainda está na cola dela para esse ano de 2022. E aparentemente essa disputa tem muito mais a ver com os conceitos que cada um dos carros utilizaram nesse ano de 2022, que tem muito a ver também com a parte aerodinâmica, principalmente a asa traseira, em que as duas equipes seguiram por rumos opostos e que talvez faça toda a diferença nesse campeonato desse ano. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo na descrição, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a disputa pelo título mundial de Fórmula 1 desse ano com certeza vai ser decidida por algum tipo de ou estratégia ou um tipo aí de conceito de algum dos carros ali, ou da Red Bull ou da Ferrari. Na verdade, a gente sabe que talvez Mercedes consiga se aproximar, mas vamos ser sinceros, essa possibilidade é bem remota, quase impossível. Então vamos considerar apenas Red Bull e Ferrari nesse vídeo. Mas qual que é a grande diferença entre os dois carros? O que pode acabar mudando neles que pode fazer com que eles vençam? Na verdade, o conceito aerodinâmico é o principal. A Ferrari optou por um conceito aerodinâmico onde o carro tem sim mais pressão do que o carro da Red Bull. Com isso, eles conseguem em pistas mais sinuosas deixar o carro mais no chão, ter um pouco mais de aderência, o que é uma vantagem tanto para Leclerc quanto para Carlos Sainz. Claro que eles não conseguiram utilizar todo esse potencial nos últimos GPs, nem no de Barcelona e nem no GP agora de Mônaco de Fórmula 1. Mas isso aparentemente foi por conta de problemas de estratégia e também problemas de confiabilidade, já que nas duas situações Charles Leclerc praticamente tinha certeza que iria vencer aqueles GPs. Mas ainda assim, a Red Bull optou por outro tipo de conceito. Diferentemente do que ela fazia ali nos últimos anos, nesse ano de 2022 ela optou por um conceito de aerodinâmica mais baixa. Ou seja, ela optou por acabar dando vantagem aos carros, privilegiando as retas nos circuitos, o que deixa circuitos mais sinuosos com uma certa desvantagem para o RB18, que inclusive é mais adaptável do que o F175 e que apesar de perder nesses circuitos sinuosos, ainda assim consegue andar muito bem, mas não tão bem quanto o carro da Ferrari principalmente. Mas por conta disso, nós vivemos basicamente uma dicotomia dentro da Fórmula 1, onde um conceito pode prevalecer sobre o outro em diferentes tipos de circuito. E na verdade isso pode decidir o campeonato mundial da categoria. Inclusive, esses conceitos são muito dependentes de um elemento específico dos carros, que pode fazer toda a diferença também para que eles ganhem ou percam algum tipo de vantagem ou nas curvas ou nas retas. E parece que essa é a maior disputa, essa é a maior briga em questão de conceitos, em questão de elementos aerodinâmicos na Fórmula 1 atual. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo, como eu já disse, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for um inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre essas questões dos conceitos dos carros e como isso pode ser decisivo na disputa pelo título mundial de 2022. Primeiramente, é importante que a gente faça aí uma divisão entre as duas equipes, para que nós possamos analisá-las de formas separadas. E vamos começar falando um pouco mais sobre a Red Bull nesse momento. Por que ela é tão forte? Por que ela é tão rápida? E por que os tempos ali estão tão parecidos com o da Ferrari, mesmo com um conceito oposto ao da equipe italiana? Na verdade, o que a Red Bull decidiu é fazer completamente diferente dos últimos anos da Fórmula 1. Como eu já disse, trouxe um carro com baixa pressão aerodinâmica, baixa downforce, um conceito que privilegia a velocidade altíssima ao final das retas. Aparentemente isso ajuda muito em pistas de alta velocidade, né? A Red Bull tem mais facilidade nesse tipo de circuito. E com isso, Verstappen consegue ter mais facilidade também em momentos de ultrapassagem, por exemplo, já que eles acontecem basicamente em zonas de DRS nesse ano, pelo menos de 2022 e nos últimos anos, sejamos sinceros, da Fórmula 1 também. Mas não para por aí. Me parece que a Red Bull também tem uma maior eficiência quando nós falamos em questão de efeito solo. O assoalho da Red Bull parece ser mais bem trabalhado e mais eficiente do que o assoalho da Ferrari,
o que também é um triunfo muito grande para a equipe austríaca nos próximos anos e principalmente nesse ano de 2022. E também ajuda na questão de uma velocidade mais alta ao final das retas, já que esse efeito aerodinâmico acaba diminuindo o arrasto, já que ele é muito mais eficiente do que as partes ali de asa dianteira ou asa traseira do carro. Já a Ferrari é exatamente o contrário. Apesar de ter sim grande eficiência no seu assoalho, me parece que ela acabou preferindo por uma pressão aerodinâmica forte, claro, em questão de efeito solo, mas também mais forte na questão da asa dianteira e da asa traseira. Parece que eles estão um pouco arrependidos com relação a isso tudo e têm testado novas soluções, principalmente em pistas de altíssima velocidade. Lá no GP de Miami, por exemplo, eles utilizaram um conceito de asa bem minimizado, bem pequeno, nos treinos livres. Acabou que eles desistiram da utilização desse conceito porque eles acreditavam que aquele GP especificamente tinha sim uma característica de uma pista que precisaria de mais downforce do que eles imaginavam. Me parece que eles estavam errados, até porque a Red Bull conseguiu andar bem melhor do que a Ferrari durante a corrida e principalmente nas partes de alta velocidade tinha uma certa vantagem. Mas ainda assim, parece que eles têm abandonado um pouco mais esse conceito de alta downforce e tentado diminuir esse arrasto aerodinâmico para alcançar os Bulls ao final das retas. E essa foi, até aquele momento, a terceira modificação na asa traseira da Ferrari que nós víamos nesse ano de 2022. Entretanto, como eu já disse várias vezes aqui no canal, a Ferrari fez sim um dia de teste, de filmagens lá no circuito de Monza de Fórmula 1, sua segunda casa na Fórmula 1, sejamos sinceros. E acabou que uma foto foi tirada principalmente da asa traseira, mostrando que era uma configuração de mínima downforce, de mínimo arrasto aerodinâmico. Configuração essa que provavelmente será utilizada no circuito agora do Azerbaijão da Fórmula 1. Um circuito de altíssima velocidade de retas e que pode acabar tendo uma certa vantagem nesse sentido também. Parece que a Ferrari tem trabalhado esse tipo de situação na intenção de diminuir esse downforce e alcançar a Red Bull ao final das retas. É claro que pode parecer um pouco desesperador pensar que a equipe italiana tem tentado de forma assim um pouco mais desesperada, de forma um pouco mais agressiva encontrar algum tipo de solução para diminuir esse arrasto aerodinâmico. E talvez esteja inclusive um pouco arrependida do conceito que eles utilizaram de alta downforce nesse F175. Mas ainda assim é a forma que eles têm. Enquanto a Red Bull começou o ano extremamente pesado e precisou trabalhar nas suas peças diminuindo esse peso no decorrer da temporada até agora, a Ferrari precisou ali focar muito mais nessa questão de aerodinâmica do que no peso, já que ela tinha um carro um pouco mais leve do que o RB18. As duas equipes tiveram problemas e estão precisando solucionar da forma que eles acham melhor nesse ano de 2022. Mas não para por aí. Outra mudança que foi detectada no carro da Ferrari também tem a ver com o braço de suspensão, que parece que é um elemento um pouco mais aerodinâmico do que era antes e que afetaria, assim, pelo menos segundo as fontes que eu utilizei, os outros componentes que estão ali ao seu redor. Parece que esses braços de suspensão modificados podem também ajudar a Ferrari na busca pelo título mundial. Apesar disso, nós sabemos, o F175 é sim um carro extremamente veloz, mas ainda sofre um pouco mais em pistas de altíssima velocidade e em questão de gerenciamento de pneus. Mas não tem como dizer que num GP como o GP de Mônaco que aconteceu agora, a Ferrari estava para trás da Red Bull. Na verdade, segundo as minhas análises, segundo o que eu percebi, era bem claro falar que a Ferrari inclusive estava um pouco mais forte do que o RBR e apenas perdeu aquela corrida por conta de um ritmo ali errado na estratégia da equipe. Me pareceu que esse foi o principal erro da Ferrari nesse fim de semana, mas ainda assim, coisas acontecem e nós sabemos que a Ferrari, pelo menos aí quando a gente compara com outros times, não é das melhores em questão de estratégia. Mas qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Você acredita mesmo que a Ferrari pode bater a Red Bull em algum momento? Você acha que ela pode ser capaz disso em alguma situação nesse ano de 2022? Ou você acredita que ela deve continuar patinando aí nesse ano e não deve conseguir fazer mais nada? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Comenta ela aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa e é claro que eu vou dar a minha opinião também e falar o que eu acredito para esse ano, quais são as expectativas para o restante do campeonato. Vamos começar falando sobre o que deve acontecer, o que a Ferrari deve continuar fazendo. Eu acredito que ela deve sim trazer algumas alterações no assoalho mais uma vez. É claro que ela já trouxe algumas alterações importantes lá no GP de Barcelona, coisas que fizeram o assoalho se tornar um pouco mais eficiente. Mas eu acredito que ela deve continuar trabalhando na intenção de aumentar essa eficiência,
porque o aumento da eficiência do assoalho cria downforce ao mesmo tempo que diminui ali o arrasto aerodinâmico, ou seja, a equipe ganha ali dos dois lados. Me parece que ela vai trabalhar mais nessa parte do carro. Agora, em questão da asa traseira, a diminuição do arrasto com certeza é essencial para o time da Ferrari. Eles trabalharam muito em questão de saídas de curva. A gente percebe ali uma Ferrari que consegue andar muito bem nessas saídas de curva, mas ao final das retas perde muito, tanto por conta do MGU-H, quanto por conta do turbo compressor e também por conta do estilo do carro, o conceito aerodinâmico de alta downforce. Eu acredito que eles também devem mudar esse tipo de situação. É claro que também existe a chance deles trazerem mapas de potência diversos, na intenção de andarem bem ali com relação à sua unidade de potência em diversos tipos de autódromos. Mas essa é uma situação bem complicada, porque nós sabemos que hoje em dia os motores da Fórmula 1 são bem reduzidos em questão de evolução e realmente as regras são muito rígidas, o que torna a vida da Ferrari mais difícil nesse sentido também. Mas eu acredito que ela vem forte aí para os próximos fins de semana. Eu acredito que ela deve sim vencer a Red Bull muito rápido aí nos próximos fins de semana. Não acredito que a Red Bull continue seu reinado nesse ano, até porque me parece que no GP de Barcelona, por exemplo, Leclerc só perdeu por uma falha mecânica, confiabilidade, senão iria vencer aquela corrida ali com certa facilidade. No GP de Mônaco, falha de estratégia, mas nada relacionado nem ao talento do piloto e muito menos à velocidade do carro. É claro também que nesse próximo circuito, o circuito do Azerbaijão, talvez a Ferrari não tenha certa vantagem sobre a Red Bull por conta de ser uma pista de altíssima velocidade. A pista, inclusive, que tem mais velocidade final ali, que os pilotos chegam a uma velocidade mais alta no calendário da Fórmula 1. Mas nunca se sabe. A gente sabe que a Ferrari tem a capacidade de trazer, sim, algum tipo de conceito aerodinâmico, algum tipo de novidade que pode fazer com que a Red Bull seja superada. Eu não sei se a Ferrari tem certa vantagem. Eu aposto na Red Bull para o GP do Azerbaijão. Mas como já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que a Ferrari deve chegar na Red Bull, deve ultrapassá-la talvez, mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você gostou desse vídeo, também não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha ajuda demais esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. E claro, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!